FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 25 de setembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora as manchetes de hoje. Justiça afasta prefeito de Caldas Novas. Ronaldo Caiado está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Governador mostra as potencialidades de Goiás nos Estados Unidos. Revisor do Mensalão condena Valdemar Costa Neto por corrupção. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. E neste momento os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, sob pressão, juro do cartão cai a metade no Bradesco. Folha de São Paulo, Mensalão, o julgamento, o presidente do antigo PL é condenado por revisor. O Estado de São Paulo, insatisfeito, o presidente da Comissão de Ética renuncia. Correio Brasiliense, renúncia abre crise ética na Esplanada. Valor econômico, país mantém dependência do comércio com a China. Estado de Minas, o FMG, quem diria, procura alunos para medicina. Jornal do Comércio de Pernambuco, carro usado mais barato. 0 hora, pressão em redes sociais barra projeto que amplia o uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, após queixas de Dilma, Bradesco corta pela metade juros do cartão. Diário da Manhã, endereços do crime. Polícia Militar mapeia quais são os bairros mais perigosos de Goiânia. Destaque do Jornal Popular, energia, temporada de apagões à vista. Hoje, empresas vão precisar de 5.800 temporários. Agora são 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Em missão oficial aos Estados Unidos, o governador Marconi Perillo visitou ontem uma feira no Miami Beach. Marconi também mostrou a empresários as potencialidades de Goiás. A agenda da comitiva goiana nesta segunda-feira começou com a visita ao pavilhão brasileiro na feira American Food and Beverage Show and Conference, Miami Beach Convention Center. Estados como Minas Gerais, São Paulo e Goiás estavam presentes, mostrando que já se produz e exporta. O secretário de Indústria e Comércio de Goiás, Alexandre Baldi, falou sobre as dificuldades de acesso ao mercado americano e do que Goiás tem a oferecer, o que muito atraiu os empresários e investidores presentes à feira. Depois da visita ao pavilhão brasileiro na feira, a comitiva participou de um seminário oferecido pelo governo de Goiás aos empresários e investidores americanos. As potencialidades do estado e os caminhos para se investir em Goiás foram mostrados durante essa etapa. O seminário foi organizado em parceria com o cônsul-geral do Brasil em Miami, embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, e de empresários e investidores americanos. Hélio Vitor falou da importância da presença do governador em eventos como esse, para mostrar as oportunidades de investimentos em Goiás. Disse que a presença pessoal deste governador muito atrai esses investidores.
O governador Marconi Perillo apresentou um vídeo com os números do crescimento de Goiás, com destaque para os índices divulgados recentemente pelo Banco Central, que mostraram que o estado cresceu o dobro da região centro-oeste. Neste momento, o governador e comitiva estão em Port Everglades, o maior porto de cruzeiros da região. Aqui, eles estão conhecendo um pouco mais sobre o trabalho realizado aqui e também mostrando o que Goiás tem a oferecer. Suzete Amâncio, de Miami, para a Rádio Brasil Central. Agora são 7h35. Missa em comemoração aos 10 anos do CRER, solenidade de abertura de treinamento dos professores do Bolsa Futuro e visitas a obras de reformas de escolas. Estes são compromissos que fazem parte da agenda do governador em exercício, José Eliton. A programação começa às 9h30 com missa celebrada por Dom Antônio Ribeiro de Oliveira no CRER. Ontem, José Eliton participou da sessão solene de posse da Procuradoria de Justiça de Goiás. A promotora Estela de Freitas, com 22 anos de atuação no Ministério Público Estadual, foi empossada no cargo de Procuradora de Justiça e vai atuar na área criminal. Ela fala da expectativa em compor o Colégio de Procuradores. É uma grande honra vir me juntar ao Colégio de Procuradores. É um desafio a mais, com grande orgulho que chego aqui. Mas procurarei não me esquecer de que acima do cargo em si está a ideia da instituição, a ideia de Ministério Público, de bem servir a população, e espero estar à altura dos desafios que me aguardam aqui nesse novo trecho da minha jornada. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres, comentou a chegada da nova procuradora. Sempre quando a gente dá posse a um procurador de justiça, é sinal que nós vamos ter mais justiça no estado de Goiás. E a Estela é uma colega brilhante, que tem uma trajetória muito bonita e com certeza vai fazer muito pelo Ministério Público do estado de Goiás a nível de 2º grau. O governador em exercício, José Eliton, esteve na solenidade realizada na sede do Ministério Público Estadual e falou da satisfação em prestigiar o evento. A Procuradoria ganha uma excelente procuradora, a doutora Estela Rezende, tem tradição no Ministério Público e hoje é alçada à condição de Procuradora de Justiça do Estado de Goiás. De modo que vem hoje, em respeito ao Ministério Público, prestar homenagem a essa casa, que é uma casa de consolidação da democracia brasileira. O Ministério Público tem um papel importantíssimo na fiscalização das leis e dos bons atos. De modo que venho aqui hoje representando o governo do Estado essa importante solenidade. O colégio possui atualmente 37 procuradores de justiça. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Relator da CPI da Assembleia Legislativa pede prorrogação dos trabalhos por mais 30 dias. A CPI foi criada com o objetivo de investigar o envolvimento de autoridades com a contravenção e os contratos das empresas Delta e Gerplan. Mais de 10 pessoas já foram ouvidas, quase todas elas por envolvimento com a contravenção, principalmente jogos caça-níqueis. Mas quando a comissão começou a investigar os contratos da construtora Delta com as prefeituras, esbarrou-se numa decisão da Justiça. As câmaras municipais de Catalão e Aparecida de Goiânia conseguiram uma liminar proibindo a CPI de investigar as prefeituras sob a alegação de que esse é um direito do Legislativo Municipal. A comissão aguarda um posicionamento da Justiça e o seu relator, deputado Thales Barreto, do PTB, propôs a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos por mais 3 meses. Nós pedimos mais 90 dias de prazo, porque nós estamos com um embate judicial, né? Nós entramos com um agravo para poder voltarmos depois do dia 10, que era o prazo limite da prorrogação. Primeiro, eu tenho certeza que com a decisão nós devemos estar fiscalizando a Delta também nos municípios de Aparecida de Catalão, como foi suspensa pelo tribunal. Eu tenho muita convicção que a gente possamos continuar os nossos trabalhos posterior a essa decisão judicial. Não existe nenhum posicionamento da Justiça com relação a esse agravo? Ainda não. Sem promover reuniões e convocações de depoentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito continua com seus trabalhos internos, principalmente analisando documentos que foram enviados a ela. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Com a suspeita de ter cometido irregularidades em um concurso para prover cargos na área de saúde, o prefeito de Caldas Novas, Ney Vitorino, do PSC, foi afastado do cargo até o final do ano. Em caráter liminar, a Justiça ainda determinou a suspensão do certame e multa diária de R$100 mil a ser paga de forma solidária entre o município, o prefeito e a empresa realizadora do concurso, a Ebracon Concursos,
caso a decisão seja descumprida. Segundo os promotores Pedro Eugênio Beltrame Benatti, Rafael Machado de Oliveira e Jordânia Alves Naves, o prefeito teria indicado a aprovação de determinadas pessoas no concurso. A Justiça ainda determinou o bloqueio dos bens da Ebracon Concursos no valor de R$ 308.744. Durante as investigações, os promotores identificaram a venda de vagas e falsificação de documentos para a realização das provas. Dessa forma, a primeira tentativa de aplicação da prova a ser realizada pela empresa Consultar Concursos foi cancelada. Na segunda tentativa do concurso a ser feito pela Ebracon, os promotores constataram as irregularidades por meio de depoimentos. O deputado federal Ronaldo Caiado, presidente do DEM em Goiás, está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Caiado sentiu dores e febre alta no final de semana depois de participar de eventos de candidatos aliados no interior do estado. Caiado foi diagnosticado com prostatite, uma inflamação da próstata. Em 2010, após ser reeleito, Caiado passou por uma cirurgia na glândula. Segundo a assessoria do deputado, ele passou por exames e está em observação. 7h41. Prefeitável Jovair Arantes aposta em indecisos para chegar ao segundo turno das eleições em Goiânia. O candidato à Prefeitura de Goiânia, Jovair Arantes, do PTB, ouviu na tarde desta segunda-feira comerciantes do corredor universitário que estão insatisfeitos com mudanças no local. O prefeitável diz que pretende fortalecer o movimento deste pessoal. Nós estamos evitando um pouco de discutir essa questão com eles. Discutimos já com vários lá do corredor, mas nós não estamos querendo entrar nessa discussão agora, porque eu entendo que se nós entrarmos, nós vamos enfraquecer o movimento deles. E o movimento deles é um movimento muito claro, muito justo, onde eles não foram ouvidos, eles não foram consultados sobre aquele corredor universitário. Quando você vai fazer uma obra, é esse o diferencial da nossa administração com relação ao prefeito que aí está. É que nós vamos fazer um conselho gestor social que vai ajudar a gente na administração. Não vamos fazer nenhuma obra na cidade sem consultar as pessoas. Jovair Arantes comenta as últimas pesquisas e aposta nos indecisos para ir ao segundo turno. Pesquisa, ela serve muito ao interesse do dia, o humor daquele momento. Nós temos uma massa crítica de 44% de eleitores que ainda não decidiram os rumos que vai tomar. Essas duas últimas semanas são as semanas que eles começam a se movimentar. Nós já notamos que eles já começaram a se movimentar. Nós temos a nossa pesquisa interna e toda a nossa pesquisa e também as externas. O nosso crescimento é constante. Nós começamos com 1,7, fomos para 5, fomos para 7, fomos para 8, fomos para 11. As últimas pesquisas nossas, que foi publicada no Jornal Diário da Manhã, nós estamos com 18,7 e o candidato prefeito está desde novembro do ano passado no mesmo patamar de 30%, 32%, 33%. Pela manhã, Jovair participou de debate promovido por um jornal da capital e se reuniu com auditores fiscais do trabalho. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. O candidato do PPL, José Neto, faz agora pela manhã caminhada na Avenida Independência. Às 14h, o prefeitável caminha na Avenida Bernardo Saião. Às 17h, José Neto participa de adesivaço também na Avenida Bernardo Saião. A partir das 18h30, o candidato faz panfletagem em faculdade particular. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, às 11h50, concede entrevista à emissora de televisão. Às 15h, participa de manifestação de apoio aos grevistas dos Correios, no Correio Central. Às 20h, o professor Pantaleão entrega carta no Conselho Regional de Arquitetura. Cimeison Silveira, do PSC, neste momento visita a distribuidora de cosméticos. Às 9h, o prefeitável se reúne com o representante da Associação de Biólogos. Ao meio-dia, Cimeison visita a indústria de móveis. A partir das 14h, o candidato faz caminhada no setor Vila Mutirão e no setor Lorena Parque. A partir das 19h30, ele se reúne com candidatos a vereador aliados. Paulo Garcia, do PT, às 9h, se reúne com deficientes físicos, com a Uniodonto Goiânia e com empresas do ramo alimentício. Às 5h, Paulo Garcia caminha no setor Coimbra. Às 7h15, o candidato concede entrevista à emissora de televisão. E às 8h30, ele se reúne com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Jovair Arantes, do PTB, às 9h, faz caminhada no Jardim da Luz, com concentração no trevo do Parque das Laranjeiras. Às 5h, o candidato caminha no Jardim das Esmeraldas. A partir
partir das 7h30, o prefeitável se reúne com o deputado e vereador aliado. O candidato Elias Júnior, do PMN, às 9h, faz caminhada na Avenida Anhanguera, saindo da Praça A, com destino ao Terminal Dergo. Às 14h, o prefeitável se reúne na sede do partido com a diretora do Sindicato dos Biólogos do Estado de Goiás. Às 20h, se reúne com a Associação Comercial e Industrial da região noroeste de Goiânia. Agora são 7h45. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política nacional. O revisor do processo do Mensalão condenou ontem 6 réus ligados ao Partido Progressista e ao antigo Partido Liberal. Entre eles, o deputado Valdemar da Costa Neto. Ele condenou o ex-deputado Pedro Correia, do PP de Pernambuco, e o ex-assessor do partido, João Cláudio Genu, por corrupção passiva e formação de quadrilha, mas os absolveu do crime de lavagem de dinheiro. O PP é acusado na denúncia de receber quase 3 milhões de reais no esquema. Ele também condenou o ex-deputado Bispo Rodrigues, do Rio de Janeiro, no crime de corrupção passiva, mas absolveu o réu de lavagem de dinheiro. Já o deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, e o ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, Jacinto Lamas, foram condenados pelo ministro Ricardo Lewandowski pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas receberam comprovadamente a quantia de R$6.035.742 por meio de cheques provenientes da SMPIB, emitidos nominalmente a garanhuns e de transferências eletrônicas àquela empresa. Registro, por fim, que o réu recebeu também a quantia de R$1.500.000 em espécie. Então, corrupção passiva, eu reconheço que Valdemar Costa Neto a praticou. Já o ministro Marco Aurélio Melo apoiou o colega Joaquim Barbosa quanto às insinuações feitas durante o julgamento do Mensalão na última semana, na tentativa de comprovar sua tese de compra de votos para aprovação de projetos no primeiro governo Lula. Barbosa citou o depoimento de Dilma Rousseff no processo, em que ela se disse surpresa pela rapidez com que o Congresso aprovou as MPs do marco regulatório do setor elétrico entre dezembro de 2003 e março de 2004. No que ela estaria pasma com a rapidez, aliás, a celeridade devia ser a tônica do parlamento. Ela deliberou a presidente da República que deveria emitir uma nota e emitiu essa nota. Agora, no voto, o ministro simplesmente transcreveu e ela não negou a autoria, um depoimento que ela dera. Não havia nada nessa transcrição, a meu ver, agressivo à postura da presidente Dilma. Na nota, Dilma desautoriza Barbosa a fazer esse tipo de interpretação. Ela lembra que as MPs foram aprovadas a partir de acordo histórico entre todas as forças partidárias, inclusive as de oposição, e que esse acordo se deu em função da grave crise pela qual passava o Brasil após os apagões da gestão FHC. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h48. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, renunciou ontem à presidência da Comissão de Ética Pública do Governo. A comissão, que é criada há 13 anos para analisar a conduta ética de integrantes do Executivo, não se reunia desde julho por falta de conselheiros. Dos 7 membros, só restavam 2. Ontem, o presidente Sepúlveda Pertence abriu a reunião dando posse a 3 novos integrantes. Em seguida, pediu demissão. Ele não concordou com as nomeações de Fábio Coutinho e de Marília Muricy. O Palácio do Planalto informou que não vai se pronunciar sobre a renúncia de Sepúlveda Pertence. Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul encaminhou à Polícia Federal a ordem de prisão de um dos executivos do site de buscas Google no Brasil e a suspensão do site de vídeos YouTube no estado por 24 horas. Segundo o juiz Flávio Peron, Google não cumpriu na semana passada a ordem de retirar do YouTube 2 vídeos que criticam um dos candidatos a prefeito de Campo Grande. A Justiça negou o recurso apresentado pela direção do site. 7h49. O mundo em sua casa.
No dia da eleição, para votar, você precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a sessão de votação. Para saber o local onde votar, entre no site www.tse.jus.br. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Dois pontos de venda de drogas foram desarticulados pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos neste final de semana, próximo ao centro de Aparecida de Goiânia. Na operação, 4 traficantes foram presos, sendo que um deles, menor de idade, foi encaminhado ao Juizado da Infância e da Juventude. Polícia Rodoviária apreende quase 2 toneladas de maconha em uma única madrugada em Goiás. Um prejuízo de mais de R$1.500.000 é o que a Polícia Rodoviária Federal afirma ter dado em traficantes de drogas que cruzavam Goiás. Em ações distintas, policiais apreenderam 200 quilos de maconha, perto de Itumbiara, e 1 tonelada da droga após um acidente próximo a Rio Verde. Relata o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, inspetor Nilton Moraes. A primeira apreensão aconteceu quando, próximo ao Trevão, uma viatura que estava em ronda deu sinal de parada para um Vectra e o condutor não atendeu, inclusive tentou atropelar o companheiro que estava em ronda, fugindo da cidade de Centralina. Lá foi solicitado apoio da Polícia Militar, o cidadão ainda bateu na viatura da Polícia Rodoviária Federal e após 50 quilômetros de acompanhamento tático, ele dirigindo perigosamente, fazendo zigue-zague, ainda andando na contramão, acabou caindo no córrego Pombas, na cidade de Itumbiara. Esse cidadão, que é publicitário, 43 anos, informou a polícia que estava sob efeito de droga, adquiriu a droga em Campo Grande e seria levado para Brasília para entregar a alguém. Ele apenas faria o transporte, recebendo R$3.000 pelo transporte. Já entre Jataí e Rio Verde, na S-250 capotou com 2 ocupantes. Um deles foi resgatado por um veículo que fazia batedor. E um detalhe, ainda conseguiu pegar um fardo que possivelmente deveria ser de cocaína. O outro, preso nas ferragens, teve as 2 pernas quebradas. Nesse veículo, a droga, depois de pesada, 1.148 quilos. Apenas 1 quilo de cocaína e o restante tudo de maconha. Tanto o publicitário preso em Itumbiara quanto o comerciante capturado perto de Rio Verde foram autuados em flagrante por crime de tráfico internacional de drogas. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h53. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, amigos. E completando aí a reportagem do Aulus Rincon, hoje de madrugada, início da madrugada, houve mais uma apreensão de drogas. Não foi uma grande quantidade, mas foi uma quantidade significativa. E também pela Polícia Rodoviária Federal. Aconteceu na BR-364, quilômetro 192, em Jataí. Foi preso Júnior Carlos de Brito, 46 anos. Ele era passageiro do ônibus da aviação Mota, que fazia a linha Cuiabá, Rio Grande do Sul, ou melhor, Cuiabá, Rio de Janeiro, repito, Rio de Janeiro. Ele transportava 3.380 gramas de maconha e 145 gramas de cocaína. Bom, agora sim o nosso giro pelas rodovias, últimas 24 horas, 24 acidentes, 11 feridos e 2 fatais. Acidentes mais graves, saída de vista de 154, quilômetro 47, entre Itaguaru e Uruíta. Caminhão Mercedes-Benz, placa KBR 1953 de Goiânia, José Dornelles Gomes, vítima fatal. Colisão traseira, GO 020, quilômetro 73, entre Cristianópolis e Bela Vista. Moto, placa NGS 7222 de Caldas Novas, o condutor João Paulo Sazinha da Silva fatal. Segundo veículo, Mercedes-Benz, placa GWI 7515 de Catalão, Wilson Martins de Matos, o motorista saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
Um homem de 29 anos, suspeito de matar 4 pessoas e cometer 9 assaltos, foi preso em Goiânia. Segundo a polícia, ele é suspeito de assaltos a agências bancárias, roubos a veículos e casas, além de roubos a caminhões de carga que transportavam cigarros. Em todos os assaltos, o suspeito estava fortemente armado, segundo a polícia. O que mais chama a atenção dos policiais é que o suspeito já tinha 9 passagens e um mandado de prisão. 7h55. Filho de delegado citado na Operação Monte Carlo é morto a tiros em Aparecida de Goiânia. Segundo o delegado Maurício Massanobo, da Delegacia de Homicídios de Aparecida de Goiânia, o jovem Ilo Marques Pereira Júnior estava a pé na companhia de 3 amigos quando foi abordado por homens em um carro. Já existem suspeitas sobre a autoria do assassinato, mas o delegado preferiu não divulgá-las. As investigações apenas se iniciaram, precisam ser ouvidas testemunhas presenciais que faziam companhia para a vítima, mas ao que parece, um grupo de 4 pessoas, que incluía a vítima, foi abordado por outros 2 ou 3 elementos que estariam de carro. Não se sabe se foi para o roubo ou para matarem mesmo algum deles. Esses rapazes teriam mandado que todos despissem e corressem, e a vítima não obedeceu a ordem e acabou sendo alvejada. Os outros não tiveram nenhum ferimento. Não sabemos também se foram alvo dos disparos. Isso tudo será apurado coletivamente. Segundo o delegado Maurício Massanobo, ainda é cedo para relacionar a morte do rapaz às investigações sobre o envolvimento do delegado Willo Marques com o grupo de Cachoeira. Ele afirma que os colegas que acompanhavam o jovem assassinado já foram identificados e devem ser ouvidos. Estão sendo procurados em seus endereços residenciais para serem intimados. E todos são amigos da vítima, estariam em companhia dela, nós já sabemos quem são, estão qualificados, apenas precisam ser ouvidas. O delegado afirma ainda que está sendo investigada a motivação do crime. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Homem que responde a 8 processos é acusado de participar de assalto ao Banco Itaú do Ceasa. Apontado pela polícia como sendo de altíssima periculosidade, com 2 mandados de prisão em aberto e respondendo por 4 assassinatos e 4 roubos, Renato dos Santos Correia, de 29 anos, foi preso acusado de participação no assalto ocorrido no último dia 25 de maio na agência do Banco Itaú das Centrais de Abastecimentos de Goiás, Ceasa. Na ocasião, os bandidos levaram R$120 mil. O outro criminoso que o acompanhava no dia do roubo, Pablo Duarte Borges Santos, de 28 anos, foi executado a tiros 1 semana após o ataque ao Itaú, mas até agora não há nada que prove ter sido Renato o autor destas mortes. Explica o delegado-chefe do grupo Anti-Roubos a Bancos da DEIC, André Bottesini. Ele atribuiu a parceria a um outro comparsa dele e cerca de 10 dias após esse roubo, esse comparsa foi morto em Aparecida de Goiânia, juntamente com a esposa grávida de 9 meses. Segundo ele disse que foi queima de arquivo. Ao ser questionado sobre o motivo dessa queima de arquivo, ele disse que vai permanecer em silêncio por temer represálias à sua vida. Delegado, como que ele conseguiu entrar na agência, já que ela tem porta giratória e sistema de alarme? Ele alegou que já trabalhava no Ceasa e disse que percebeu que o sistema de monitoramento, o sistema de alarme, de detecção de metal, não estava funcionando. A partir daí ele entrou junto com um parceiro armado com uma pistola e um revólver calibre 38, anunciando o roubo. A polícia investiga agora a participação de Renato também no assalto ao Banco Santander do campus Samambaia da UFG. Crime ocorrido em outubro do ano passado e que rendeu R$149 mil a uma dupla de assaltantes. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Trabalhadores rurais ocupam sede do INCRA. Manifestantes e órgãos têm versões diferentes sobre o movimento. Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil ocupam a sede do INCRA em Goiânia, no setor Santa Genoveva. O presidente da CTB, Vitor Rodrigues, explica o motivo do movimento. Tivemos um acordo de cadastramento e não foi cumprido. Tivemos um acordo de estar repassando umas parcelas retomadas para contemplar algumas pessoas que foram injustiçadas em assentamento, também não foi cumprido. Tivemos acordo de reunir a cada 60 dias, que também não foi cumprido. O superintendente do INCRA, Jorge Tadeu,
revela, no entanto, que tem recebido os manifestantes. A administração do INCRA e nossa gestão tem recebido por diversas vezes os representantes dessa entidade chamada CPR Brasil. Tivemos na última reunião, inclusive acordada uma pauta, metas de assentamento de famílias, e nós iniciamos esse processo, e esse processo não foi dado continuidade por 2 motivos: desavenças e desencontros dentro da própria entidade na indicação de famílias. Outro motivo foi uma greve que nós enfrentamos dos servidores do INCRA por 82 dias, que nós suspendemos as atividades de campo. Aí não justifica, com uma pauta que tinha sido acordada anteriormente ao período da greve, que estava em curso, mesmo com alguns problemas, não justifica que as pessoas cheguem ocupando a sede e exigindo nova reunião, quando inclusive não há e nunca houve negativa nossa em recebê-los. Apenas nós colocamos o seguinte: quando nós fomos procurados na sexta-feira à tarde, é que, saindo de uma greve, a gente precisava organizar a casa e não dava para ter imediatamente uma reunião. Então propomos a data de 16 de outubro para a gente fazer uma reunião, um balanço da atividade. Jorge Tadeu disse ainda que o INCRA dá todas as condições ao diálogo com os manifestantes. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h01. O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo completa hoje 10 anos de funcionamento. Ao longo desse período, o CRER realizou quase 7 milhões de procedimentos. Vamos conversar agora com o médico Sérgio Dyer. Ele é superintendente executivo do CRER. Bom dia. Bom dia. Doutor, o que foi feito ao longo dessa década com o objetivo de reabilitar e readaptar, principalmente, pessoas que sofrem acidentes? Olha, sem dúvida foi um período de crescimento muito grande. Nós, inicialmente, abrimos o CRER para atendimento ambulatorial e hoje nós temos um centro de alta complexidade para tratar as pessoas portadoras de deficiência física e auditiva. E quais foram os principais obstáculos superados nesses 10 anos? Olha, foram imensos e muitos obstáculos. Não tem dúvida que a administração de uma unidade hospitalar ela é muito complexa, mas o resultado foi muito bom graças ao apoio da população de uma maneira geral, graças ao apoio das entidades de classe, da sociedade civil organizada, enfim, é uma realização de todos e por isso conseguimos alcançar tudo aquilo que foi planejado. Qual que é a capacidade de atendimento do CRER hoje? Hoje nós atendemos cerca de 1.400 pacientes por dia e realizamos um número extremamente significativo de procedimento, mais de 4.000 procedimentos diários. Nós temos 20 leitos de UTI, 133 leitos de internação clínica, enfim. É um hospital que apresenta todas as condições necessárias para o tratamento das pessoas que necessitam desse tipo de atendimento. Em relação aos atendimentos, me parece que agora o CRER vai atender 100% SUS? É verdade. A partir dos próximos dias, talvez dos próximos meses, nós iremos atender 100% SUS. É uma mudança que não irá prejudicar de maneira alguma aqueles pacientes que são portadores de algum convênio, que estão em tratamento aqui, porque eles serão regulados pelo Sistema Único de Saúde. E a partir de então, a porta de entrada será exclusivamente através do SUS. Por que essa mudança, presidente? Olha, na realidade, desses 10 anos, o número de atendimento pelo Sistema Único de Saúde sempre foi extremamente elevado. Cerca de 80% a 85% dos nossos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Por força de um contrato de gestão, por força de convênios que estamos realizando com o Ministério da Saúde, houve essa mudança, desde que foi
está sendo acordado com os diversos convênios para que não haja prejuízo algum para a população, de tal forma que todos possam usufruir dos serviços do CREA. Agora, para a pessoa ser atendida no CRE, conseguir um atendimento no CRE, ela vai ter que ser encaminhada, né? Vai precisar de um encaminhamento. Na realidade, isso não é uma mudança de agora. O CRE está sob a gestão plena da Secretaria Municipal de Saúde e a regulação é feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, os nossos pacientes, eles devem ser encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas isso não é de agora, é desde o início. E agora, quais são as metas e os desafios do CRE para os próximos anos? Olha, nós estamos iniciando uma outra obra de expansão, onde nós vamos aumentar a nossa oficina ortopédica, aumentar o nosso centro diagnóstico, os serviços de apoio do hospital. E já estamos com a obra em andamento. E é lógico, os desafios são imensos. Primeiro que nós temos que manter a instituição com um atendimento de qualidade, de resolutividade, com agilidade. Enfim, os desafios são manter a instituição em funcionamento com qualidade. Sérgio Dyer, superintendente executivo do CRE, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Superintendente falando então sobre os 10 anos do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo. A comemoração será hoje, os 10 anos do CREA. Agora são 8h06. A Saneago vai terceirizar o serviço de rede de esgoto em 4 cidades do estado: Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Jataí. Nessas cidades vivem cerca de 830 mil pessoas e apenas 30% da população conta com o benefício. Todo o restante convive com a fossa. Sem recursos para investir em saneamento básico, o governo apelou para a iniciativa privada. Hemocentro faz apelo à comunidade para que doe sangue. O Hemocentro de Goiás convocou entrevista coletiva para chamar a população a doar sangue. De acordo com Kellington Magalhães, gerente de qualidade do Hemocentro, nas últimas semanas o número de doadores diminuiu drasticamente. Nós estamos tendo um quantitativo de doadores muito baixo. O Hemocentro está coletando hoje, em média, 60 bolsas de sangue por dia, quando nós precisamos de 150 bolsas. Então a gente está vindo para a comunidade para fazer um apelo para que os doadores compareçam à nossa unidade, compareçam doando sangue, sejam solidários, porque nós estamos precisando atender a rede pública no estado de Goiás. Kellington não sabe explicar o motivo da queda, mas diz que se as doações não aumentarem, pode acontecer o desabastecimento de sangue nos hospitais públicos. O Hemocentro atende aos hospitais públicos do estado de Goiás. Então, por exemplo, nós temos o Hospital de Urgência de Goiânia, só para ter uma ideia, em que nós temos que abastecê-los em torno de 1.000 bolsas de sangue por mês. Então, o reflexo é, se eu não tenho essas bolsas aqui em estoque no banco de sangue, eu não tenho condição de atender os receptores que precisam nessas unidades. Para doar sangue é necessário sentir-se bem, apresentar documento com foto, pesar mais de 50 quilos e ter entre 18 e 65 anos. Adolescentes com 16 e 17 anos podem doar sangue, desde que os pais ou responsáveis autorizem um procedimento. É importante também nunca doar sangue em jejum e evitar alimentos gordurosos, fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h08. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Fechado. Perfeito. De acordo, ok. Concordo. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de conciliações. Resolvido. E de acordos fechados. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ.
Poder Judiciário. Coligação Goiânia, cidade sustentável. Nos próximos 4 anos, Paulo Garcia vai construir 6 UPAs. Paulo também vai fazer 2 novos hospitais da mulher, implantar o agendamento de consultas com hora marcada e a entrega de medicamentos em domicílio. Paulo Garcia vai construir 4 unidades de diagnósticos para que o goianiense possa fazer todos os exames que precisar. É Paulo Garcia, prefeito. Vote 13. Paulo, prefeito, Goiânia está em boas mãos. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, começa hoje com 3 jogos a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Às 7h30 da noite tem em Natal ABC e Asa. As 2 partidas restantes começam às 9 horas. Joinville e Boa Esporte em Joinville e América Mineiro e Grêmio Barueri em Belo Horizonte. O Goiás joga sexta-feira contra o Guaratinguetá e tem problema para escalar meio-campista titular. O Goiás iniciou ontem à tarde a preparação para mais um jogo fora de casa na Série B do Brasileiro. Sexta-feira o time vai a São José dos Campos para enfrentar o Guaratinguetá. A princípio, o Meia Ramon é o único problema para o técnico Anderson Moreira. Com dores na panturrilha, o jogador ontem, no final da tarde, foi submetido a exames na Clínica do Esporte e o resultado desses exames será divulgado nesta terça-feira. Existe a possibilidade do jogador ficar fora do jogo contra o Guaratinguetá, sexta-feira, 9 da noite, em São José dos Campos. A diretoria do Goiás tem oferecido uma premiação de R$5.000 para cada jogador por vitórias nessa reta decisiva da Série B do Brasileiro e vai manter essa premiação para o jogo na próxima sexta-feira, já que o jogo é contra um time que está na zona de rebaixamento, o Guaratinguetá, e o Goiás precisa da vitória, então possivelmente o Anderson Moreira vai abrir mão do esquema com um monte de jogadores no meio campo e escalar 2 atacantes para esse jogo fora contra o Guaratinguetá, sexta-feira em São José dos Campos. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h12, presos domingo na Via Dutra, no Rio, 31 integrantes da Gaviões da Fiel foram transferidos ontem para 2 presídios do estado. 22 homens foram levados para a casa de custódia de Volta Redonda. Já 9 mulheres seguiram para o presídio feminino de Bangu, na zona oeste do Rio. O grupo foi preso quando se dirigiu ao Engenhão, onde o Corinthians enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do ônibus, a polícia encontrou 6 barras de ferro, 6 pedaços de madeira com pregos nas pontas e 15 pedras. Os torcedores presos foram indiciados por formação de quadrilha e corrupção de menores e desrespeito ao Estatuto do Torcedor. A fiança foi estipulada em 10 salários mínimos, cerca de R$6.000. Vila Nova chega à contratação de número 51 neste ano e ainda enfrenta problema para montar um time onde jogam apenas 11. Após o empate do último fim de semana fora de casa diante do Duque de Caxias em 1-1, os jogadores do Vila se reapresentaram na tarde de ontem e começaram os trabalhos visando a próxima partida pela Série C do Brasileiro, também fora de casa, desta vez contra o Tupi em Juiz de Fora. O técnico Ney da Mata, que não contará com o atacante Wesley, autor do gol de empate do Vila, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. A diretoria do Vila segue contratando, desta vez, o meia Rony, de 29 anos de idade. O último clube do jogador foi o 13, de Campina Grande, na Paraíba. O jogador não estava sendo aproveitado, não atua desde o mês de maio. Por falar em diretoria colorada, a mesma proibiu a entrada de alguns procuradores de jogadores nas dependências do clube. São eles Jair Silva, Márcio Melo, Rony Dias, Maicon Flor e Reinaldo Pita. Dentre outros jogadores, eles são procuradores de Pedro Júnior, Rafael Vaz, Rafael Carioca. Esses, então, estão proibidos de entrarem tanto no Anésio Brasileiro Alvarenga quanto no CT Governador Marconi Perillo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio.
8h14. A FIFA sorteou os jogos do Mundial de Clubes de dezembro no Japão. O Auckland da Nova Zelândia, o campeão japonês e o campeão da África, ainda indefinidos, são os possíveis adversários do Corinthians, que já estreia na semifinal. No dia 6, o campeão japonês joga contra o Auckland. Quem vencer pega o campeão africano no dia 9. Daí sai o adversário do Corinthians no dia 12. Na outra chave, o Monterrey do México enfrenta o campeão asiático, ainda indefinido. O vencedor depois joga na outra semifinal contra o Chelsea da Inglaterra, atual campeão europeu. A final do Mundial de Clubes será no dia 16 em Yokohama. Jogadores do Atlético retomam os trabalhos para encarar o Náutico no Recife. Os jogadores do Atlético se reapresentam daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães, após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Foi a 14ª derrota diante do Flamengo, 2-1 no Serra Dourada. O técnico Arthur Neto já prepara a equipe para o jogo de sábado contra o Náutico às 6h30 da noite nos Aflitos. Depois, o Atlético já viaja para Santiago, no Chile, onde quarta-feira vai enfrentar a Universidade pela Copa Sul-Americana. No jogo de sábado, Arthur Neto já poderá contar com 4 jogadores: o volante Marino, o zagueiro Gustavo e também Diego Geareta, além do meia Danilinho, jogadores que ficaram fora do jogo contra o Flamengo. Joilson fica no departamento médico e dificilmente vai enfrentar o Náutico nos Aflitos. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Flamengo anunciou que 22.607 ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo contra o Atlético Mineiro, marcado para amanhã no Engenhão, adiado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será o primeiro de Ronaldinho contra seu ex-clube. Em maio, o jogador conseguiu eliminar para deixar o Flamengo. Ronaldinho cobra na Justiça Trabalhista dívida de cerca de 40 milhões de reais, referentes a 12 meses de previdência, fundo de garantia e mais 5 meses de salários que dizem respeito aos direitos de imagem. Às 8h16 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Venham todos participar da 14ª Expo Flor, Flores e Plantas de Olambra, que acontece de 22 de setembro a 6 de outubro na Praça Cívica. O horário é sempre das 9 da manhã às 21 horas, com entrada franca. Venham todos ver e se encantar com a beleza das flores. A Expo Flor é uma promoção da Cooperativa de Produtores de Flores de Olambra e União do Vegetal. Apoio Sistema Brasil Central de Rádio. Saúde tem solução. Goiânia Med, 300 mil pessoas que podem ser cadastradas, 700 hospitais, laboratórios, mais de 1.400 médicos especialistas. Com Jovair Prefeito, você também pode ter. Quando a gente acredita, todo sonho se realiza. Goiânia Med é saúde pra cidade. Com Jovair, o sonho vira realidade. Goiânia Med. Coligação Goiânia 24 horas. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Procon Goiás divulga pesquisa sobre o perfil do consumidor endividado. Dados parciais mostram que no mês de agosto cresceu em quase 87% o número de pessoas que procuram o órgão com algum tipo de dívida. Vamos conversar agora com Gleidson Tomás, ele é gerente de pesquisa e cálculo do Procon. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Gleidson, qual o perfil desse consumidor endividado? Bom, exatamente. Com relação aos cálculos que você citou aí, que teve um aumento, é normal em julho a gente ter uma pequena redução devido ao período de férias. Então, em julho nós atendemos 349 consumidores, enquanto que em agosto esse percentual subiu para mais de 87%, chegando a 651 consumidores atendidos. Então, o que isso demonstra? Demonstra que os consumidores saíram de férias sem fazer um planejamento financeiro e acabaram extrapolando nos gastos e acabaram comprometendo aquelas dívidas já contratadas. Então, esse foi o motivo do mês de agosto ter uma demanda maior de consumidores que procuraram o órgão. Agora, com relação ao perfil que você citou, de janeiro a agosto, o núcleo de renegociação de dívidas atendeu 1.482 consumidores. Somente no mês de agosto, o percentual de sucesso, onde nós conseguimos efetivar esses acordos, que antes era em torno de 70% a 74%, nós conseguimos atingir 90,27% de acordo. Enquanto nos cálculos, o principal cálculo realizado era o de liquidação antecipada, que os consumidores que
pretende trocar de dívida, né, contrata modalidade de juros mais baixos e troca dívida. Com relação à renegociação, o cartão de crédito é a principal dívida negociada por 2 fatores. Primeiro, porque é a modalidade de crédito mais fácil de usar e a mais fácil também de se endividar quando o consumidor tem um hábito de pagar somente o valor mínimo. Ou seja, 3 meses nessa situação já é o suficiente. Então, a modalidade de crédito no cartão de crédito é o principal tipo de dívida negociada pelo PROCON. Agora, as mulheres são as que mais se endividam? Exatamente. Não que elas se endividam. O nosso levantamento não pôde avaliar exatamente isso, se elas são mais suscetíveis ao mercado de consumo ou que estão mais endividadas. O fato é que as mulheres e os consumidores acima de 40 anos estão mais preocupados em normalizar essa situação de inadimplência. 58% das mulheres procuraram o órgão no mês de agosto para poder solucionar, para quitar essa dívida, seja um acordo para pagamento à vista ou para um pagamento parcelado, e os consumidores acima de 40 anos representam mais da metade desses consumidores. Então isso demonstra que esses consumidores estão preocupados em manter o nome limpo, então ele tem uma procura maior, se levarmos em consideração os dados de agosto de 2012. Em 90,27% dos casos, como você disse, houve acordos. O que o consumidor deve fazer, no caso da dívida, para conseguir negociar esse débito? Bom, primeiro o que nós orientamos é que o consumidor solicite o cálculo, até mesmo para que ele tenha a noção de qual é o valor real da sua dívida. E a partir daí, depois de solicitar o cálculo, o cálculo só é realizado no PROCON Sede, aqui na Rua 8, no centro. Agora, para fazer essa tentativa de acordo, qualquer unidade do PROCON no VaptVult, com o cálculo em mãos, ele pode fazer essa tentativa. Lembrando que o cálculo somente para poder servir de parâmetro, de base, para que seja feito essas negociações. O bom preparo dos nossos atendentes, tanto para orientar os consumidores, quando ele vai fazer um acordo parcelado, como para pagamento à vista, e também a boa vontade dessas empresas, principalmente dos bancos, porque sabe como é feito esses cálculos feitos pelo PROCON, e eles estão mais abertos a negociar com o consumidor. Então, isso ajuda, onde nós conseguimos agora um 90% de sucesso. Lembrando que todos esses consumidores que são beneficiados pelo núcleo de renegociação de dívidas, obrigatoriamente têm que participar de um curso de educação financeira que está previsto para o dia 10, às 10 horas aqui na sede do PROCON. Inclusive, tem algumas vagas também para os consumidores que estão interessados também em participar desse curso, e é só agendar através do telefone 3201-7139. São Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Coloco sempre à disposição de vocês. Obrigada, o Gleidson Tomás, então, divulgando a pesquisa do PROCON Goiás sobre o perfil do consumidor endividado. Os dados mostram que no mês de agosto cresceu em quase 87% o número de pessoas com algum tipo de dívida e que procuraram o órgão. Agora são 8h22. Fórum discute a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública. A proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, estipula a destinação de recursos do Imposto de Produto Industrializado, do ICMS, do Imposto sobre Serviços de Empresas de Segurança e 3% do lucro líquido das instituições bancárias e financeiras para compor o Fundo Nacional da Segurança Pública. Durante o segundo Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Policiais e Bombeiros Militares em Goiânia, João Capiberibe defendeu a medida que, segundo ele, pode trazer avanços no combate à violência no país. Nós precisamos de dinheiro para aplicar na segurança. O fundo tem esse objetivo, fazer um caixa. Nós ainda não temos um cálculo de quanto nós vamos arrecadar para o fundo uma vez aprovada a PEC regulamentada. A minha expectativa é que a gente consiga acima de 5 bilhões de reais para esse fundo, e isso daria um apoio muito grande aos estados. A PEC 024 está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e precisa passar pelas comissões temáticas antes de ir ao plenário para depois seguir para a tramitação na Câmara dos Deputados.
Segundo o presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Estado de Goiás, Gilberto Cândido, segurança pública é um clamor de toda a sociedade e a polícia precisa ser melhor equipada. Esse fundo sendo aprovado vai auxiliar e muito em relação à segurança pública, trazendo o quê? Compra de equipamento, né, que é o que mais a segurança pública hoje não tem. Equipamento, ou seja, viatura, colete à prova de bala, munição, essas coisas. De outro turno, a questão salarial que vive hoje os estados. Isso é uma situação de penúria. A gente vê o governo federal tem uma verba carimbada para a saúde, para a educação, e a gente não vê isso acontecendo em relação à segurança pública. Goiânia é a terceira capital a realizar uma audiência pública para debater o tema. A programação do 2º Fórum Nacional da Segurança Pública continua hoje na sede da Fundação Tiradentes, na Praça do Trabalhador, em Goiânia. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h24. Encontro da Saúde Mental do Centro-Oeste termina hoje em Goiânia. A Secretaria Estadual de Saúde é parceira do primeiro encontro regional de coordenadores de saúde mental do Centro-Oeste, promovido pela área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde. De acordo com Bárbara Vaz, assessora técnica do Ministério, cerca de 150 profissionais de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão discutir a implantação da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Serão discutidos a Rede de Atenção Psicossocial, que é composta por todos os níveis de atenção em saúde, desde a atenção básica até o nível especializado, que são os leitos em hospital geral. O encontro acontece até hoje no Blue Tree Hotel, no setor oeste, em Goiânia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h25. Seguindo o exemplo de bancos públicos, o Bradesco anunciou redução de 54% no juro de todos os cartões de crédito do banco. Os clientes terão taxas de 7% ao mês por atraso no pagamento e de 5% mensais nos parcelamentos da fatura do plástico. Até então, os juros eram de 14% e de 9%, respectivamente. Agora são 8h25. Semira e Secretaria de Segurança Pública discutem o tráfico de pessoas. Comemorado em 23 de setembro, o Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres e Crianças foi marcado na segunda-feira por um debate em Goiânia, promovido pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres. Na ocasião, o superintendente de Direitos Humanos da Secretaria da Segurança Pública e Justiça, Edilson de Brito, falou sobre a importância das parcerias no combate ao tráfico de seres humanos. Muitas pessoas que são aliciadas para o tráfico, na verdade, eles vão pensando que estão recebendo uma oportunidade do aliciador, por falta de informação. Muitas mulheres jovens, ao ouvir uma proposta mirabolante de altos rendimentos através da prostituição, elas são aliciadas e levadas para outro país, como por exemplo aqui em Goiás, muito usual, a Espanha, e que na verdade essas pessoas vão com passagem só de ida. São cerceadas de sua liberdade de ir e vir, elas fazem dezenas de programas sexuais diários contra a sua vontade, elas contraem dívidas da sua passagem de ida, da sua estadia, da sua alimentação, que impedem desvincular-se da quadrilha que a aliciou, e acima de tudo uma violação total dos direitos humanos, a liberdade sexual. E os conselhos comunitários servem, dentre outras questões, por isso estão aqui, para elucidar, para trazer à luz à coletividade que na verdade as pessoas estão sendo vitimadas e não estão, na verdade, recebendo uma oportunidade. Porque o aliciador, assim como o estelionatário, ele fala bem, ele faz propostas que a jovem, ao ouvir, imagina que ela está recebendo a melhor proposta da vida dela. E nós precisamos esclarecer à sociedade que essas pessoas, na verdade, vão levá-las para explorá-las sexualmente. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. Tigres de Bengala e furões nascem no Zoológico de Goiânia. 4 filhotes de tigre de Bengala são os mais novos moradores do Zoológico de Goiânia. O nascimento dos animais aconteceu há 40 dias e foi comemorado pelo diretor do parque, Rafael Cupertino. A gente está muito feliz com essa reprodução, é uma espécie ameaçada de extinção. Eles falam que em torno de menos de 1.000 animais desses estão em vida livre, né, estão vivos em vida livre, somente na Índia. Então, assim, realmente é uma vitória, um fruto de uma conquista e árdua dos técnicos, dos funcionários do zoológico. Os 4 tigrinhos se juntam com 3 filhotes de furão que também nasceram no Zoológico de Goiânia. Nasceram agora também 3 filhotes de furão,
que a gente já estão com próximo de 2 meses, né? É mais até difícil de ver dentro da exposição, porque são animais que têm a característica de ficar dentro de tocas, de abrigos, então assim, eles saem de vez em quando, mas já estão em exposição, então assim, o visitante que às vezes tiver um pouquinho de paciência, um pouco de sorte, já pode vê-los no recinto que estão junto com a mãe. Em breve, os filhotes poderão ser vistos pela população. A direção do zoológico estuda promover um concurso para a escolha dos nomes dos novos animais. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Subiu para 23 o número de crianças que foram internadas após ingerirem leite pasteurizado da marca holandês, produzido pela empresa Papenburg, em Santa Catarina. 17 já receberam alta. Todas apresentaram quadro de intoxicação. Laudos preliminares apontaram a presença de nitrito até 10 vezes superior ao máximo tolerado no produto. A companhia foi interditada. Arquitetos do mundo inteiro estão reunidos em São Paulo para discutir formas de melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos. Os congestionamentos, a deterioração dos centros históricos, a poluição, o transporte insuficiente e as habitações improvisadas formam a paisagem das grandes cidades brasileiras. Para quem vive nelas, o caos parece inevitável. Mas os estudiosos reunidos em São Paulo dizem que grandes cidades não estão condenadas e podem dar qualidade de vida aos seus moradores. Em Goiânia, 8h30 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.